Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de 12 às 13 horas pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Visite nosso site, www.gentequefala.com.br, curta a nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, e o WhatsApp. É 11 São Paulo 974012235 e tem um telefone à sua disposição, que é o 5052-6622. Convidados de hoje, cardiologista, Dr. Alessandro Aparecido Machado, Hospital Santa Catarina. Dr. Alessandro, grato por tê-lo no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Também a diretora executiva, fundadora da Federação Internacional, Sociedade Ultrassonografia da América Latina, doutora Lucy Kerr. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. A senhora pode me ajudar? Quais são os títulos? Eu sou presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e também sou presidente fundadora da Federação Internacional das Sociedades de Ultrassonografia da América Latina. Que eu tenho aqui, comendadora da ultrassonografia e também brasileira. sou. E também tenho a comenda do Ministério da Saúde. Eu tenho duas comendas. Fiquei com receio de cometer algum Não, equívoco aqui. Está certo. Também conosco a oncologista, a doutora Dalva Matsumoto, diretora do Instituto Paliar e coordenadora do Serviço de Assistência Domiciliar e da Hospedaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Doutora Dalva Matsumoto. Bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço. Explica o que é o Instituto Paliar. O Instituto Paliar é uma instituição de ensino. Nós ensinamos... formamos na pós-graduação alunos médicos e não médicos em cuidados paliativos. O Instituto Paliar já atua há mais de 5 anos na cidade de São Paulo, desde o ano passado, com uma parceria com a Universidade de São Camilo, na medida que os cuidados paliativos foram crescendo e foram se fixando, agora já como uma área de atuação. Então, o Instituto Paliar tem trabalhado nesse sentido, de formar profissionais. Uma americana de 29 anos com câncer em estado terminal anunciou que dará fim à sua vida neste sábado, dia 1º de novembro. Britney Maynard e o marido se mudaram para o Oregon, onde o suicídio com assistência médica é permitido, e após provar que tem menos de 6 meses de vida, obteve receita para as drogas que usará. Disse que pretende tomá-las 2 dias após o aniversário do marido, que é amanhã. Doutora Dalva, eu não sei que lado que eu comento que eu inicio, se pela tragédia anunciada. Eu acho que era interessante a gente falar no Brasil. No Brasil, o suicídio assistido por médico, que se trata o próprio paciente, a própria pessoa comete o ato de morrer, orientada com medicamentos, com substâncias que são indicadas por um médico. E tem a eutanásia, que aí é o médico que atua levando à morte deliberada de uma pessoa. As duas modalidades são proibidas no Brasil, são ilegais, são consideradas crime. Em alguns países, essa prática já é legalizada. E nos Estados Unidos, alguns estados legalizaram o suicídio assistido. Então, essa moça está fazendo valer o direito dela morrer, sabendo que tem uma doença mortal, que teoricamente tem um prognóstico menor do que 6 meses de vida, e diante da sua confirmada possibilidade do sofrimento, ela opta por morrer. E aí ela consegue o direito de cometer um suicídio assistido por um médico, que ela fará nesses próximos dias. É uma pergunta de leigo. É realmente um suicídio isso? É um suicídio, porque é a própria pessoa que toma um medicamento ou se aplica uma substância que leva à morte. Então, é um suicídio. É um suicídio assistido porque é orientado e assistido por um médico. Doutor Alessandro, doutora Lucy, algo a acrescentar neste Eu assunto, gostaria. que é muito sensível? Eu dou graças a Deus de viver aqui no Brasil, que tenha essa lei. Há uns anos atrás, meu pai, quando ele estava isto, ele falou: filha, se um dia eu estiver numa situação terminal, uma situação que eu tenha muitos tubos, isso e mais aquilo, eu esteja internado no UTI, você vai me aplicar
uma injeção e me fazer morrer. Eu falei, o senhor pode chamar outra pessoa para fazer isso, porque eu fiz o juramento pela vida e jamais aplicaria a morte, ainda mais no senhor. O sofrimento que a gente tem que passar, muitas vezes é necessário, tem alguma finalidade, só que eu também sou contra a prolongação de um estado que já é de morte. Quer dizer, um paciente que está em estado terminal, que está cheio de metástases, está com o pulmão cheio, está com... Pois não, continue. Está com o pulmão cheio, está cheio de metástases por tudo, e, de repente, tem uma parada cardíaca. Você vai fazer uma ressuscitação nesse paciente? Não. Chegou a hora dele. Entendeu? Quer dizer, prolongar um estado que é já, obviamente, de óbito, não. Mas você aplicar a injeção letal ou dar ao paciente os meios... Ministrar os medicamentos, eu não sei se a gente jamais chama de teria medicamento coragem de isso. fazer isso. E olha que eu já trabalhei em UTI, porque minha formação inicial foi em cirurgia cardiovascular. Então, trabalhei muito em UTI e nunca, nem faria e nem fiz. Estudo publicado pelo British Medical Journal, feito ao longo de 25 anos com quase 90 mil mulheres, não constatou a redução na mortalidade por câncer de mama entre as pacientes que faziam mamografia com regularidade. O estudo confirma a tese da doutora Lucy Kerr que a mamografia não traz resultados suficientes e pode ser muito prejudicial à saúde da mulher. Doutora Lucy, a senhora está na contramão de todas as campanhas que são feitas para incentivar a mamografia. Somente aqui no Brasil. Porque a polêmica sobre a mamografia começou no exterior em 1999, quando na Suécia, após 15 anos de rastreio de 85% das mulheres entre os 50 e 69 anos de idade, se constatou que não havia reduzido a mortalidade. 15 anos de aplicação, então chamaram o Dr. Peter Gotch, que eu trago aqui neste livro. Ele publicou as explicações do que aconteceu depois que ele foi convidado pelo governo dinamarquês a explicar por que não havia reduzido a mortalidade. Então, veja bem, depois de ser aplicado, é como a prévia eleitoral e o resultado da eleição. Então, os estudos que haviam demonstrado que a mamografia eram eficazes, quando foram aplicados na prática, não funcionaram, não constatou a redução. Então, o que ele fez? Ele pegou as 8 séries, 500 mil mulheres, e ele verificou que 6 delas eram totalmente falsas. Eles tinham feito exclusões erradas, randomizações erradas, erros estatísticos, que eu digo que são ajeitômetros estatísticos de toda a espécie, inclusive excluindo mulheres que tiveram câncer, na série To Count, que é um absurdo. Eles desapareceram com 700 mulheres que iam atrapalhar o resultado estatístico. E então isso é fraude. Fraude total, entendeu? E 2 estudos apenas foram consolidados. Um é o canadense, que naquela época tinha 10 anos e agora tem 25 anos, certo? E o outro estudo do Malmo, que é um estudo menor. O mais importante foi o do canadense. Mas o que aconteceu? Foram se avolumando estudos populacionais, foram se avolumando outros estudos que foram feitos e que nenhum deles comprovava a redução da mortalidade por câncer de mama. E o Dr. Peter analisando, porque o Dr. Peter, é importante que se fale, ele é o chefe da Cochrane da Dinamarca. A Cochrane é uma instituição que é responsável por avaliar a qualidade dos trabalhos científicos, e ele é coautor das guidelines que determinaram quais são os princípios para avaliação das séries, os princípios para avaliação dos estudos observacionais. Ele, inclusive, está no processo de escrever manuais para se fazer séries e estudos observacionais confiáveis. E agora, o que ele constatou? Que não somente não reduzia a mortalidade, como ainda por cima tinha um efeito deletério, aumentava de 30% a 35% as mastectomias, porque eles faziam muito diagnóstico de carcinoma in situ, que de fato não é carcinoma.
É um nome errado que tem gerado muitas confusões, porque ele se manifesta com microcalcificações nas 2 mamas, geralmente, e faz a biópsia, carcinoma in situ. Então vamos tirar. E tira-se, geralmente, as 2 mamas, em mulheres jovens. Eu estou uma paciente há 1 semana que fizeram essa barbaridade com ela no consultório. Entendeu? Tiraram as 2 mamas, os 2 mamilos, e ela não teve filhos, não casou e não amamentou. E não tinha câncer. Então, Doutora, é uma coisa muito séria. Doutora Dalva, isso me assusta. É assustador. Isso mostra um pouquinho os caminhos da pesquisa, não só no Brasil como no mundo. Infelizmente, as pesquisas ainda têm um viés financeiro, mercadológico, e que não é uma questão assim, de assustar a população. Eu acho que esse é um trabalho magnífico. Eu acho que é muito importante a gente poder ter a capacidade de avaliar realmente o que a gente sabe e reavaliar o que a gente aprendeu. No mundo, se a gente observar, várias coisas foram feitas e foram definidas por tentativas e erros. É a história dos vilões da saúde, ora o sal, ora o açúcar. E a cada vez que a gente faz um trabalho um pouco mais apurado, nós acabamos demonstrando a real eficiência de um ou de outro, ou o fato de alguma coisa ser deletério ou não. Eu acho que o mais importante, e amarrando com todas as questões, aí é a questão da automedicação, é a questão dos exames indicados indiscriminadamente. Eu acho que, infelizmente, com o aumento e a melhora da tecnologia, que é boa, que é benéfica, que fez a gente viver mais, hoje, muito mais gente chega aos 100 anos. Por quê? Porque a tecnologia é utilizada de uma forma boa. Mas essa mesma tecnologia tira do médico a humanidade. É o tocar, é o olhar, é o aconselhar. O médico está ficando muito tecnicista, muito voltado para exame. Eu tenho uma irmã ginecologista, e ela me conta que, às vezes, as pacientes falam, nossa, a senhora me examinou na primeira consulta. Porque as primeiras consultas ginecológicas hoje estão sendo limitadas a pedido de ultrassom transvaginal, a mamografia, e alguns outros exames complementares, Papa Nicolau, antes do médico colocar a mão no paciente, tirar uma história, olhar no olho. Então, eu acho que é fundamental um movimento da gente resgatar essa tecnologia que é benéfica, mas aliada ao humanismo. É que quando a doutora Lucy se refere a essa informação que nós temos, que a mamografia não diminui, eu, como leigo, repito, entendo que é apenas um diagnóstico. Então, você, através desse exame, é que você pode iniciar um tratamento. Agora, colocá-lo como causa de cura, eu não sei se entendi mal, mas o que está sendo divulgado é que o diagnóstico não cura, eu sei. Não, diagnóstico não, com certeza. Mas se as pesquisas são divulgadas dessa forma, é isso que eu... Teoricamente... Acho que é isso o protesto da senhora. Não, teoricamente, você faria um diagnóstico mais precoce e você diminuiria as mastectomias, você diminuiria a mortalidade. Acontece que a mamografia não consegue detectar o câncer que mata, que é o câncer da jovem com menos de 50 anos, um câncer mole, sem microcalcificações, que cresce rápida e agressivamente, que tem muitas vezes fundo genético, como é o caso da nossa atriz Angelita Jolie, que tinha o BRCA1, BRCA2, que são mutações altamente cancerígenas e que dão o câncer agressivo. Certo? Esse câncer a mamografia não detecta e por isso que ela não reduz a mortalidade, apesar de que essas são uma menor porcentagem de pacientes que têm câncer de mama, é a maior porcentagem de óbito. E se não começarmos a rastrear pacientes com 25 anos, jamais nós vamos atingir o pessoal que realmente tem a maior mortalidade. Certo? Então, o mais importante que aconteceu este ano, é importantíssimo que todo mundo saiba, é que o Conselho Médico Suíço delegou um grupo de cientistas, há 1 ano atrás, em janeiro de 2013, uma avaliação de todos os estudos que tinham sobre a mamografia. E ele deu um parecer, em fevereiro deste ano, de que a mamografia deve ser abolida. Primeiro motivo, não reduz a mortalidade. Segundo motivo, é maléfica. Ela traz consequências, sendo
o aumento das mastectomias, a principal causa do aumento de mastectomias desnecessárias é o carcinoma in situ, que deveria se trocar esse nome, porque ele apenas aumenta o risco de câncer de mama, e não é tanto assim. Mais ou menos 83% das mulheres, após ter esse diagnóstico, continuarão vivas com 25 anos. Essa é outra consequência do estudo canadense. Dr. Cid Sabá? Gostaria de aproveitar o aprendizado, né? Neste momento a gente aproveita para fazer consulta. E pensar qual seria, Sim. então, a indicação mais interessante para a prevenção de câncer de mama num país pobre que nem o nosso. E uma segunda pergunta encaixada nisso, lembrar que hoje virou moda a prótese mamária. Todas as mulheres, ontem chegou uma paciente de 16 anos com psoríase, que o sonho dela é pôr uma prótese de mama. E não precisava, porque ela tem um peso abaixo do normal. Então, é a dismorfofobia, que o Dr. Nelson Letizia está falando, né? Então, eu queria saber, a prótese de mama também não atrapalha a análise de uma família que tem uma história de câncer de mama? Bom, em primeiro lugar, vamos falar a primeira parte, qual era o exame indicado para se fazer rastreamento. Bom, nós já falamos do que não é indicado, já que nós sabemos que é prejudicial e não reduz mortalidade, não tem por que fazer. Porque então a mamografia foi feita há tantos anos. É fácil entender. Só nos Estados Unidos ela movimenta uma indústria de 3 a 4 bilhões de dólares ao ano. Esse é o grande motivo. E esse foi o grande motivo que é desvendado nesse estudo aqui, nesse livro do Dr. Peter Gossi, todas as tentativas de evitar que isso chegasse à mídia, chegasse à paciente, e trabalhos que eram fajutados para contradizer os trabalhos sérios, corretos, que ele validava. Bom, em primeiro lugar, sabemos o que não podemos fazer. Segundo lugar, ficou-se tanto tempo focado na mamografia que não se investigou um outro exame maravilhoso, inócuo, que tem muitos diagnósticos, que pode ser realizado em mulher jovem, que é a ultrassonografia. Entendeu? Em primeiro lugar, isso. E a outra questão foi... A prótese mamária. A prótese mamária não atrapalha a ultrassonografia de jeito nenhum, mas eu não a recomendo para ninguém, a não ser para a reconstrução de mama, para tratamento de câncer, porque a gente vê muita complicação de prótese. É prótese rota, é prótese com infecção, é prótese que acaba gerando uma artropatia e outras doenças autoimunes. Eu não recomendaria, não faria, em mim não recomendo para nenhum paciente. Porém, numa situação que a paciente tira a mama, óbvio, daí é outros 500. Se tem uma barriguinha, ainda dá para fazer aquela reconstrução, levando o tecido gorduroso para as mamas sem necessidade de prótese. Tem algumas perguntas aqui, gostaria que os senhores fossem sucinto nas respostas. Elizabeth de Taboão da Serra quer dar os parabéns pelo programa sobre os assuntos debatidos, especialmente sobre o câncer de mama. Tive esse problema, reduziu, da esquerda tinha calcificações. E a doutora tirou, não precisou fazer quimio, estou muito bem e muito feliz. Vera Lúcia do Jaçanã para a doutora Luci. Já haveria uma efetiva comprovação de que a reposição hormonal poderia aumentar os riscos de câncer de mama? Sim, é aquele estudo sério que foi feito pela Women's Health Initiative. Por quê? Essa é uma outra barbaridade que aconteceu, porque a hormonoterapia de reposição se iniciou sem que houvesse uma série randomizada, controlada, um grupo recebendo, outro não, subdividindo toda a população direitinho, e eles, então, depois que já estava instituída há décadas, resolveram, as mulheres, fazer esse estudo e tiveram que interromper mais ou menos na metade, um pouquinho mais na metade, porque o grupo que estava recebendo hormonioterapia de reposição estava tendo mais câncer de mama do que aquele que não, e também mais câncer de endométrio. Tá? Okay. Então, isso já tem vários estudos nesse sentido. Estou com o livro da doutora Luci Quer, Ultrassonografia Doppler do trato gastrointestinal. Parabéns, a senhora já ouve o lançamento? Foi agora na semana passada, durante o Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, e tive o grato prazer de
tê-lo muito bem recebido, porque nós Mas fizemos ele tá à num formato, disposição, já ele- está à a gente- disposição, www.sonimage.com.br. Doutora Ali vai Luciquia, ter. grato pela presença no Gente que Fala.